Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no nosso texto base, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. E depois leremos o verso de número 6. Para quem está chegando agora nessa série, nós estamos estudando sobre um tema geral que é a fé que agrada a Deus. O nosso objetivo é fazer a exposição do capítulo 11 de Romanos por inteiro, de Hebreus por inteiros. Estava lendo Romanos hoje, por isso. Então, o objetivo é fazer aí a exposição do capítulo 11 de Hebreus por inteiro, tendo como base exatamente o tema, a fé que agrada a Deus. E nós já temos comentado algumas coisas introdutoriamente, e eu nem saí da introdução, mas nós vamos continuar na introdução. Vamos devagarzinho, vamos mastigando, porque é assim que se estuda a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quem crê assim, diga glória a Deus. Muito bem. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu estou lendo numa atualizada. Se você tem uma versão mais tradicional, ela diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No verso de número 6 está escrito assim, queridos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Queridos, nós estamos dentro desse tema, onde nós estamos trabalhando sobre a fé que agrada a Deus. E no nosso último culto aqui, nós estávamos exatamente definindo à luz da palavra de Deus o que é fé. E nós pudemos observar no culto passado que a palavra fé no Antigo Testamento, no hebraico, é a palavra emunah. E essa palavra significa firmeza, estabilidade, fidelidade. No Novo Testamento, a palavra para fé é a palavra pistis, que é uma palavra grega, e ela significa basicamente a mesma coisa da definição na palavra no Antigo Testamento, com umas ligeiras mudanças. No Novo Testamento, fé significa convicção da verdade de algo. Se você percebeu aí no capítulo 11, versículo 6, nós lemos o texto dizendo que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, ele deve crer que Deus existe. É interessante essa expressão, porque quando nós pegamos esse texto no original, a palavra existir, ela não aparece no grego, no original. É interessante nós observarmos isso. Aqui nas nossas versões em português, ela diz claramente: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E esta palavra existir, no nosso contexto, principalmente num país que está sendo inundado pelo ateísmo, é um tipo de palavra que eles gostam muito, porque se eu digo que uma coisa existe, eu também posso pensar que a coisa pode não existir. Se eu digo que a coisa existe, pode ser que essa coisa um dia deixe de existir. Vocês estão entendendo como é as coisas? E aí o ateu, ele ama quando conversa com um crente, que o crente diz assim: não, rapaz, Deus existe. Aí ele diz: não, Deus não existe. Prove-me a existência de Deus. Eles gostam dessas coisas. Quando nós pegamos essa palavra no grego, no original, não aparece a palavra aí existir. Na realidade, a palavrinha grega que aparece aí é a palavra esti em grego. E esta palavra esti, ela está no singular presente do indicativo na língua grega e significa ser ou estar. Portanto, quando o texto está dizendo aqui, aquele que se aproxima de Deus, na realidade no grego não diz creia que Ele existe. No grego diz aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. E acabou essa conversa. Então aqui é que é interessante, irmãos. Nós não estamos falando de um Deus que pode ser duvidada a sua existência, porque Deus, ele não existe. Deus é, sempre foi, sempre será, não envelhece, não fica fraco, porque Ele é todo poderoso e Ele é para todo sempre. Aleluia. E a verdadeira fé
ela não crê que Deus existe. A verdadeira fé, ela crê que Deus é. E se Ele é, escute-me muito bem, Ele é antes de todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Deus é. Aleluia. Tem gente que pensa que filósofo é doido. Eu já escutei muito isso, mas não é. Pitágoras, matemático, famoso, filósofo, ele basicamente ficou famoso por uma frase que ele disse. E para quem não entende muito de filosofia, quando eu citar a frase aqui, os irmãos vão dizer: rapaz, ficou famoso por isso. Mas há uma profundidade nessa frase que ele citou, que para quem não entende de filosofia, acha que é bobagem. Ele disse assim: tudo que é, é. Pronto. Aí quem escuta, ele ficou famoso por causa disso aí. Só que filósofo, ele tem um pensamento por trás da palavra. É por isso que eu gosto de filosofia, irmão. E não é coisa de doido, é coisa de sábio. Porque quando ele diz tudo que é, ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que é, essencialmente é aquilo que diz ser. Em outras palavras, não há mudança. Tudo que é imutável. Quando eu pego isso e trago para a teologia, eu digo: se Deus é, Ele é, e acabou-se a conversa. Eu não tenho que perder tempo tentando provar a existência de um Deus que é. Ele é, e aqueles que creem que Ele é, se curvam diante da sua soberania. Aleluia! Então nós não temos que perder tempo tentando explicar a existência de Deus, irmão. A Bíblia, ela não perde tempo tentando falar da existência de Deus. Você pega Gênesis 1:1. O texto já começa como? No princípio criou Deus o céu e a terra. Acabou essa conversa. Não, mas eu não creio que Ele existe. Se vire, o texto está dizendo que Ele criou o céu e a terra, e aqueles que se aproximam dEle devem crer que Ele é o Criador de todas as coisas. O Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus. Romanos 1: os atributos visíveis e invisíveis de Deus se mostram na sua criação. Atos capítulo 17: de um só Ele fez toda a raça humana. Eita, glória a Deus. Eu podia passar a noite aqui, mas isso aqui é bonito demais. No capítulo 14 de Atos, Paulo disse àqueles idólatras: Ele não deixou de dar testemunho, mandando chuva lá do céu. Oh, glória a Deus, Deus é. Aleluia. Abra aí, irmãos, Salmo 90, olha o que Moisés escreveu nesse Salmo. Salmo 90. Então, ao se aproximar de Deus, irmão, creia que Ele é. Ele é tudo aquilo que você precisar que Ele seja. Aleluia. Quando Ele conversou com Moisés, Ele não disse: Moisés, quando você chegar lá para Faraó, diga que Deus existe. Não. Quando você chegar lá, você diga que o eu sou enviou, porque Ele é. Ele é. Salmo 90. Quem achou, diga amém. Olha o que Moisés diz no verso de número 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, toma Galileu Galilei, e que se formasse a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Eita, glória a Deus. Antes que os montes nascessem, Ele é Deus. Ele está lá, criando todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Então, nós temos que nos aproximar desse Deus, irmão, com essa fé, crendo que Ele é. Não duvide da existência de Deus, porque Deus é. E quem crê que Deus é, não duvida que Ele é. E acabou-se a conversa. Agora veja que coisa linda. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e nós olhamos esse texto aqui de Hebreus, e se fé no Novo Testamento significa convicção da verdade de algo, fé é isso, irmão. Fé é crer na existência do universo que foi criado por um Deus que é. É convicção. Fé não é dúvida. Fé é convicção, é certeza. Os filósofos antigos, aqueles que são chamados em filosofia de pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, eles diziam o seguinte:
A fé é a razão. E quando se tem razão, se tem fé. Por que os filósofos diziam isso? Porque para eles, fé é a crença naquilo que se pode provar pela razão. Vocês estão entendendo até aqui? Então, se eu não consigo provar pela razão na filosofia, então não é fé, é loucura, dizia eles. A maioria dos filósofos são ateus, mas há outros que não são. Em cima dessa frase dos filósofos, há um filósofo que é cristão, que vocês me veem citar muito ele aqui, Agostinho. E Agostinho disse o seguinte: espera aí, a fé e a razão caminham juntas, dizia Agostinho. Aí ele diz, mas a fé vai mais além. Eita, glória a Deus, eu acho maravilhoso isso, irmão. Deixa eu ensinar isso de maneira bem simples. Para a filosofia, fé e razão é a mesma coisa, porque só tem fé se tiver razão, só tem razão se tiver fé. Agostinho disse, não, fé e razão andam juntas, porque é pela fé que eu entendo os mistérios de Deus. Aí Agostinho disse, agora tem uma coisa, a fé e a razão caminham juntas, mas quando não der mais para a razão caminhar, a fé não para, ela continua caminhando, porque a fé vê o invisível na sua frente e crê naquilo que está vendo invisivelmente. Irmão, fé é fé. Você vê aí, veja aí Hebreus 11:3 para ele mostrar isso na Bíblia. Veja que a fé ela te dá compreensão. Hebreus 11 versículo 3. Eu acho lindo isso aqui, porque tem coisas que a gente não vai entender pela razão, irmão, mas a gente entende pela fé. Tem coisas que a razão não vai conseguir nos explicar, mas a fé nos explica. Tem coisas que a razão, ela vai olhar para nós e vai dizer, e agora meu filho? E agora minha filha? Diante das evidências, aí a razão para, mas a fé diz, mas a última palavra vem da boca de Deus. A fé vai mais além do que a razão, irmão. Olha aí, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, o quê? Entendemos. Opa, peraí. Existem coisas que só se entende pela fé. Olha o que ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eita, glória a Deus. De maneira que o que é visível, aquilo que é visto, veio a existir das coisas que não aparecem. O que significa isso? Ex nihilo, do nada, Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Aí aqueles exibidos dentro do campo do ateísmo dizem assim, não, isso aí é obra do acaso. Acaso não cria nada, irmão. Quem cria é Deus. E alguém pode perguntar, mas como ele criou? Hebreus responde, pela fé entendemos que ele criou, foi pelo poder da palavra. Agora escute o que eu vou dizer nessa noite. Se pelo poder da palavra Deus criou o universo, basta uma palavra de Deus para você sair de posse de vitória. Porque se a palavra foi poderosa para criar o universo, irmão, ela é poderosa para fazer qualquer coisa na nossa vida. É por isso que eu amo a palavra, irmão. É por isso que o crente tem que amar a palavra. Aquele homem, aquele centurião, ele disse a Jesus, basta uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor não precisa nem ir, basta uma palavra. O Senhor não precisa estar no local para o milagre acontecer. Se o Senhor mandar a palavra, lá na minha casa meu servo será curado. Aí Jesus disse, não vi fé assim, nem Israel. Olhou para tudinho ali, o judeu, vai tudinho, e disse, olha, nenhum de vocês aqui tem fé desse jeito. Esse aqui só na palavra creu, vocês estão me vendo direto fazendo meio mundo de coisa e ainda estão incrédulos. Vocês estão entendendo como é as coisas, irmão? Então essa fé, ela nos dá esse entendimento. E a palavra que aparece aí para entendimento no verso 3 é noeu, que significa perceber com a mente, entender pela razão. Então a fé, ela produz em nós a lógica, aquilo que eu não consigo explicar pelos métodos da lógica humana, da razão humana, pela fé eu consigo entender. Você quer ver um exemplo? A Trindade. A Trindade é formada pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esses três não são três deuses, são três pessoas, mas um único Deus. Aí você diz, irmão, como se entende isso? Pela
fé. Não dá para explicar pela razão. Você quer ver outra coisa que não dá para explicar pela razão? O caminho do vento. Ninguém sabe o caminho do vento. Onde é que ele começa e onde é que ele termina? Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, nem o caminho que o vento percorre, assim você também não sabe das obras de Deus que faz todas as coisas. A gente pode não entender, irmãos, não saber explicar, mas a gente compreende pela fé que há um Deus que controla tudo nesse universo gigantesco. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele se assenta no globo da terra. Ele pesa os montes em balança de precisão. E se eu creio nisso pela fé, eu me aproximo de Deus entendendo que Ele é o Todo-Poderoso e está ouvindo a minha oração. É isso que a fé produz. Agora vamos lá, para a gente adiantar. No Novo Testamento, convicção da verdade, confiança, fidelidade. No texto aí que nós lemos de Hebreus, nas versões mais tradicionais diz que a fé é o firme fundamento. Quando nós paramos para pensar nessa declaração, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que a fé é um local de apoio. Isso aqui é interessante demais, irmão. Quando ele diz que a fé é o firme fundamento, ele está falando sobre base. A ideia aqui é de uma construção de um edifício, que precisa ter uma base sólida, senão o edifício vai cair futuramente. Quando você tem uma base sólida para construir, essa base sólida dará sustentabilidade ao edifício. Quando ele diz que a fé é o firme fundamento, ele está dizendo que nós temos que construir a nossa vida em cima da fé. Porque quem constrói a vida em cima da fé se torna inabalável. Esse é o segredo, irmão. E agora veja bem, nas nossas versões mais modernas diz a fé é a certeza. E se você juntar as duas, o que significa? Firme fundamento, certeza do que está firme. Se eu tenho certeza que o fundamento é firme, eu vou construir a minha vida em cima dele. Para quem conhece mais de construção vai entender o que eu estou falando. Quando você pega um projeto de um engenheiro, e ele passa o projeto para você, ele calcula mais ou menos o tamanho do buraco que você vai cavar para lançar as bases do alicerce do prédio. E ele diz, você tem que achar a parte mais sólida. Se achar a rocha, ele diz, é melhor ainda. Porque é justamente na rocha que vai ter estabilidade. Fé é isso, irmão. Fé é você construir em cima de um alicerce sólido. Porque é justamente a fé que vai nos manter de pé diante das dificuldades e adversidades dessa vida. É só a fé. Quem não tem fé se abala ligeiro com qualquer coisa. Quem não tem fé enfraquece muito rápido. E quem não tem fé tomba. Aqueles que permanecem de pé são aqueles que aconteça o que acontecerem, eles não abandonam a sua crença no Deus Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós só vamos ficar de pé se a gente tiver fé. Você quer ver isso? Abra aí. 2 Coríntios capítulo 1. Eita, mas eu gosto da Bíblia, irmãos. Abre aí. 2 Coríntios capítulo 1. Olha como a Bíblia se auto-explica. Versículo 24. É a fé que nos mantém de pé. Irmão, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, se você permanecer com fé, você vai ficar em pé. Eita, glória a Deus, vai ficar em pé. Mesmo machucado, mesmo ferido, mas se ainda tiver fé aí, você não cai. Porque a fé te sustenta. Diga comigo, a fé está fraco. A fé é o que me sustenta. Olha aí, 1:24. Vamos ler a partezinha final aí, ó. Pela fé estais em pé. Outras versões diz pela fé estais firmado. O que é estar firmado? É estar em pé. Eu gosto dessas versões mais antigas que diz assim: pela fé estais em pé. Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Corinto: olha, o único motivo pelo qual vocês ainda estão de pé é a fé que vocês têm em Deus.
Ei, meus irmãos, se José não tivesse fé, ele não tinha ficado em pé lá dentro daquela cova, ele não tinha ficado em pé quando foi acusado pela mulher do Potifar, ele não tinha ficado em pé quando foi para a cadeia injustamente, ele não tinha ficado em pé diante de Faraó, ele não tinha ficado em pé quando foi esquecido. Se os 3 jovens não tivessem fé, eles não teriam ficado de pé na fornalha. Não importa as dificuldades que a gente tem que enfrentar nesta terra, irmão, guarde a fé e você vai ficar de pé mesmo que o mundo todo estiver caindo ao seu lado. Tem um hino da Eliane Oliveira que diz: é o mundo se curvando e a igreja de pé. Meu irmão, a gente permanece de pé, agora só permanece de pé pela fé. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí volte para Hebreus. O texto também diz em Hebreus 11:1 que além dela ser esse firme fundamento das coisas que se esperam, o texto diz, para mim, uma das declarações mais fortes sobre a fé. Ela é a convicção de fatos que se não veem, ou numa versão mais tradicional, ela é a prova daquilo que se não vê. Como assim, irmão Marcos? Simples. O escritor está dizendo que a fé, irmãos, é aquilo que eu não vejo com os olhos naturais, eu enxergo pelos olhos da fé. No sentido do texto, fé é ver o invisível. Aí você diz assim, irmão Marcos, mas como é que eu vou ver o invisível? Se é invisível não dá para ver. Não dá para ver com os seus olhos carnais. Mas com os olhos da fé, irmão, a gente enxerga além daquilo que os olhos do rosto conseguem ver, porque a fé nos faz ver o invisível e faz crer no invisível. Quer ver um exemplo? Você está vendo Jesus aqui sentado na cadeira? Sim ou não? Mas você crê que Ele está aqui? Isso é fé, e Ele está aqui, e nós podemos sentir a presença dEle aqui. Eu posso não vê-lo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais eu sei que o meu rei está presente nesta noite. Isso é fé, eu vou lhe mostrar na Bíblia. Veja um homem aí que viu o invisível e abandonou tudo, irmão, para seguir o invisível. Olha aí, no mesmo texto, Hebreus 11:27. É Bíblia, meus irmãos. Eita, glória a Deus. 11:27, quem achou, diga amém. Pela fé ele, Moisés, abandonou o quê? O Egito. E ele não ficou com medo da cólera do rei. Antes permaneceu como? Firme, de pé, né? Como quem vê. Não, diga forte, como quem vê o quê? Como é que alguém vê o invisível, irmão? Pela fé. Pela fé, irmão, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Pela fé, Moisés escolheu ser maltratado lá com os hebreus. Pela fé, Moisés saiu daquele Egito dizendo, daqui eu não volto mais. Mas o que é que você está vendo, Moisés, para você sair daqui? Eu não estou vendo nada com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, eu estou vendo os tesouros de Cristo, que são muito melhor do que as coisas daqui do Egito. Está aí no texto, ó. Olha o versículo anterior, versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ei, irmão, é assim o crente. É o crente sofrendo e alegre. É o crente sendo maltratado e glorificando a Deus. Aí alguém pergunta, rapaz, tu não tem motivo nenhum para estar feliz desse jeito. Aí o crente diz, aqui na terra não, mas é porque eu estou olhando para o céu, e lá no céu, eita glória a Deus, lá tem uma recompensa guardada para mim. Pois eu não estou vendo, é porque você não é espiritual. Eu sou espiritual e eu estou vendo é pelos olhos da fé. Isso é crença, irmão. Veja aí, 2 Coríntios. Olha como é que Paulo enfrentava as dificuldades aqui na terra, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 4. Vai, ligeirinho. 2 Coríntios capítulo 4. Olha esse texto aqui, meus irmãos. Isso aqui é para nós aumentarmos a nossa fé e ir para casa e dizer, rapaz, agora eu sei como é que eu vou enfrentar as coisas aqui, a dificuldade dessa vida. É assim que eu vou enfrentar.
Eu estava cavando o alicerce de um chão que eu comprei lá em Pubi. Até hoje, eu estou para vender esse chão. É chão que dá trabalho. E aí eu estava cavando o alicerce lá pela fé, porque eu não tinha condição nenhuma de botar nenhum bloco lá. E eu cavando lá. Aí, cidade pequena, os irmãos sabem como é. Chegou um irmão perto de mim. Aí o primeiro disse assim: ei, meu irmão, aí é fundo demais. Só de pissarra aí, pissarra aquela, né, o barrozinho que a gente tá, só de pissarra aí o irmão vai gastar dinheiro de construir uma casa. O primeiro passou, foi-se embora. E eu continuei lá, cavando, pela fé. Pela fé. Eu digo, eu estou vendo a casa pronta. E a mulher, homem de fé. E eu lá cavando. Aí passou outro. E isso a fuxicada estava tomando de conta, que ele estava falando em todo canto que eu era doido, que eu tinha comprado, né? Que eu meto o pau mesmo lá fora. Aí pronto, eu lá cavando pela fé. Irmão, não tinha dinheiro, nada, para construir nada, mas eu estava cavando. Eu digo, eu vou cavar porque Deus é bom. Aí continuei cavando, aí chegou um. Aí disse assim para mim, ei, irmão, aqueles crentes que desanimam, não tem? Aqui não tem não, mas lá tinha. Chegou e disse assim, ei, irmão, Ana Marcos. Rapaz, eu vou dizer um negócio, irmão, eu fico olhando assim, olha como é o diabo, irmão. O diabo fala na boca de crente também, os irmãos acreditam nisso, irmão? Está na Bíblia, falou na boca de Pedro, não foi assim? Aí disse assim, ei, irmão, rapaz, irmão, isso aqui é para enfraquecer a fé da gente, ó as ideias de Satanás. Rapaz, irmão, eu fico olhando aí, tem crente aí, irmão, irresponsável. E tem casa, tem carro, tem tudo, meu irmão aí, pregador do evangelho. Olha, pregador do evangelho, um homem temente a Deus, irmão, e ainda vive de aluguel. Isso ali era para eu dizer o quê? Rapaz, é mesmo, bicho, eu sou um desgraçado, velho miserável. Não era para eu dizer assim? Rapaz, eu devia morrer. Aí disse, a irmã aí, ó, morando de casa em casa. Irmão, na hora eu disse, Senhor, me deu uma palavra aqui para eu não desgostar esse irmão, mas também para mim não aceitar essa seta, porque senão eu vou ficar incrédulo igual a ele. Aí Deus me deu uma palavra, eu disse para ele assim, meu irmão, eu estou cavando esse alicerce aqui e eu sei que as condições para levantar a casa é difícil, mas eu quero dizer um negócio ao irmão, eu estou mais preocupado, irmão, em não perder a minha casa no céu, do que em construir uma casa na terra. Aí ele disse, eita glória, o irmão é crente mesmo, está vendo aí, irmão, como é o Satanás? Porque ali era para enfraquecer a minha fé. Aí eu disse, irmão, tem uma casa no céu, eu estou mais preocupado em não perder ela. E é isso que eu quero dizer para os irmãos, quando as coisas estiverem dando errado aqui, irmão, não fica olhando para aqui não, que tu cai. Bota o olhar lá para cima, que lá é que tem riqueza para você. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3, quem já ressuscitou com Cristo, busca as coisas de cima e pensa nas coisas de cima. Ei, irmão, quem está olhando para cima, irmão, não está nem aí para aqui para baixo, porque olha pelos olhos da fé. Olha aí o texto, 2 Coríntios 4,16, olha o que Paulo diz. Quem achou, diga amém. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Esse corromper aqui não é cometer pecado, é o homem exterior, o corpo aqui, ó, ele se deteriorar, ele se acabar, porque Paulo apanhava demais. Aí ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se acabe, contudo, olha, o nosso homem interior se renova dia a dia. Ei, meus irmãos, está dizendo, rapaz, por fora eu estou acabado, Paulo está dizendo. Por fora aqui, se você olhar, só tem corte, só tem marca, porque ele disse lá na igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, e ali era o sofrimento dele. Ele disse, mas tem uma coisa, por fora vocês estão vendo um velho acabado, porque Paulo aqui já estava mais velho. Por fora vocês estão vendo um velhinho fraco, mas por dentro o meu espírito ainda está novo. Aleluia. Irmão, isso aqui é maravilhoso, irmão, porque eu vejo pessoas novas com espírito velho. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem menina aí novinha, irmão, morto que só Jesus para ter misericórdia. Aqui por fora é novo, né? É forte, mas dentro é morto. Espírito velho ali já está com 100 anos. Agora você vê pessoas mais velhas, por fora, cabelos grisalhos, mas dentro ele tem ainda a força de um leão. Sabe por quê, irmão? Porque quem é espiritual só envelhece a casca, mas aqui dentro permanece novo para a glória de Deus. É por isso que a gente trabalha sobre isso também em filosofia.
a gente diz assim, velhice é diferente de idade. Você sabia disso? É. Existe, ó irmão, tem velho de 16 anos. Tem ou não tem? Eu vou lhe mostrar um velho de 16 anos. É aquele menininho de 16 anos, velho, que a mãe diz assim, ei, vai lavar ali aquela louça para me ajudar. É um velho entojado. Eu não gosto disso aí, eu não quero comer isso aqui, eu não gosto de coentro. Quem faz isso aí é velho abusado, irmão. Velho abusado, tem velho que é abusado. Agora você pode ter um cara com 70 anos, ele não é velho, ele é idoso. O que é uma pessoa idosa? É uma pessoa que tem idade, é diferente de ser velho. Velho é uma pessoa que parou no tempo. Vocês estão entendendo a diferença? Velho é uma pessoa que se autocongelou lá atrás, ele vive de saudosismo. Idoso é uma pessoa que tem idade, mas ela é nova a cada dia pela graça de Deus. Ei, irmão, eu quero ficar um velho, mas eu quero ficar um velho idoso. Por isso que eu peço misericórdia a Deus. Eu quero ter idade, mas não quero ser um velho, sabe? Mesmo novo sendo velho, irmão, cheio de costume, cheio de coisinha. Não, Paulo está aqui já avançado em idade, mas ele diz agora aqui dentro, se você olhar para aqui dentro, ei, meu espírito está novo, porque ele está renovado a cada dia. Irmão, às vezes eu olho, aí eu vejo por fora bem novinho, mas por dentro é velho. E às vezes eu olho, tem outros que por fora já é idoso, mas quando você conversa com essa pessoa é alegre, né? Essa pessoa é de bem com a vida, essa pessoa ela está atualizada, ela é uma pessoa que não parou no tempo, ela está se renovando. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui essa noite, a gente só envelhece se quiser. A gente só envelhece se quiser. Se você quiser permanecer novo aqui dentro, mesmo que a casca esteja velha por fora, você ainda terá o espírito de um jovem, de uma jovem que adora a Deus em espírito e em verdade. Eu vou citar aqui um que já morreu, está com o Senhor, Agimiro. Quem lembra? Ei, meus irmãos, ali era novo. Aí ele sentava bem aqui, ó, seu Agimiro. Por fora, irmão, era só a casca. Até para se levantar ele ficava assim meio encurvado. Mas quando o louvor começava a truar aqui, ele estava aqui, ó, ô glória. Eita, nem que de noite ele tivesse com as pernas mortas de estar rodando aqui. Mas uma coisa era certa, aqui dentro ele era jovem. Partiu para a eternidade, irmão, e a gente sente saudade de ver ele adorando a Deus aqui, porque crente é assim, ele pode estar acabado pelo lado de fora, mas aqui dentro ele está renovado pelo poder do Espírito de Deus. Que Deus nos deixe ser cristãos de idade assim, irmãos, renovados pelo poder do Espírito. Mas vamos continuar o texto, olha o versículo 17, não acabou não. Aí Paulo diz, toda vida que eu leio esse texto, irmão, o Espírito Santo diz, está reclamando de quê? Porque Paulo diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tu está reclamando de quê, irmão? Porque Paulo disse que a dela é leve e a nossa é uma pena, né? Paulo descreve os sofrimentos dele, não vamos ler para ganhar tempo, mas Paulo descreve os sofrimentos dele em 2 Coríntios, aqui mesmo no capítulo 11, ele disse, olha, eu fui açoitado com vara, apanhei, passei fome, sofri naufrágio. Paulo, irmãos, foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Aí ele pega o sofrimento todinho dele e diz assim, foi leve. Eu sempre digo isso lá em casa, eu digo, pai, Paulo aqui humilhou, que eu estou sofrendo uma coisinha bem miudinha aqui, eu já estou dizendo, eita Jesus, está pesado demais. Aí Paulo diz, é leve, a minha é leve. Quando eu pego a de Paulo e comparo com a minha, eu digo, pronto, eu não vale nada, porque Paulo está dizendo aqui que a dele é leve e a minha não chega nem perto, e eu estou aqui sem nem aguentar. Mas olha o texto, irmão, leve e momentânea. Por que Paulo achava as tribulações dele leve? Você tem que ler a Bíblia fazendo pergunta. Você não leu aqui, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você tem que fazer uma pergunta. Oxe, mas por que Paulo disse que as coisas que ele passava era leve? Porque eu li na Bíblia e vi que não era leve não. Aí você bota uma pergunta aí, o texto vai lhe responder. Vamos continuar lendo. Ele diz, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Ele já começou a dar a primeira resposta. Ele diz, é leve porque é momentânea. O que Paulo está dizendo?
tudo aquilo que passa é leve. Ei, irmão, leva essa palavra hoje para você. O que você está passando ou vai passar, o que eu estou passando ou vou passar, é leve. E por que é que é leve, irmão Marcos? Porque vai passar. É momentâneo. Aí o que é que Paulo responde mais? Ele diz, e ainda tem uma coisa, Deus usa a tribulação para produzir em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Usando a linguagem do comércio. Ele está pegando uma balança, aqui eu acredito que todo mundo saiba disso. Aquelas balanças antigas, eu nunca aprendi a pesar naquilo, nunca. Mas aquelas balanças antigas, tinha um ferro aqui no meio, um prato desse lado, um prato desse outro, quem lembra? Aí você chegava na feira, né? Aí o cabo botava lá, eu sempre achei que eu era roubado nisso ali, que eu não entendia nada. Aí o velhinho botava aqui a cunha de feijão do lado de cá, e ele pegava uns pezinhos, não era assim, irmão João? Aí botava um pezinho lá, o outro cá, e a bicha ficava... Sabe o que é que Paulo está dizendo assim? Quando eu pego as minhas tribulações e boto nessa balança, no prato esquerdo eu boto minhas tribulações, no prato direito eu coloco o peso da glória que eu vou receber no céu. Aí Paulo disse, o peso da glória é tão pesado que as tribulações são leves. Eu vou melhorar para você entender. O que nós temos para receber no céu, irmão, é tão pesado, de rico, de bom, de próspero, de maravilhoso, que o que a gente passa aqui é leve demais. Dá para suportar, porque aquilo que eu estou para receber é muito maior do que aquilo que eu estou sofrendo aqui na terra. Bota na balança, é isso que Paulo está dizendo. Pega as tuas tribulações, bota na balança com aquilo que Deus já preparou para você, lá no céu. E veja se vale a pena reclamar. Vale nada, irmão. O que a gente tem para receber é muito melhor e maior do que aquilo que a gente está passando. Mas não acabou não. É aqui que eu quero chamar a atenção. É por isso que nós nunca terminamos. Falta 5 minutos. Você acredita? Só falta 5 minutos. Olha o versículo 18. Paulo vai dizer por que é leve. E aqui é que ele fecha. Não atentando nós, não olhando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O que é que a gente não vê, irmão? Diga, aquilo que é invisível, aquilo que é, diga, invisível. Aquilo que eu não vejo é aquilo que é invisível. Aí Paulo disse, olha, eu não estou olhando para as minhas tribulações aqui não, porque eu sei, eu estou vendo elas. Se eu estou vendo, vai passar. Aí ele diz, mas eu estou olhando para aquilo que eu não consigo ver com esses olhos carnais. Aí ele diz, por quê, Paulo? Ele responde, porque as coisas que eu estou vendo são temporais, são passageiras, são momentâneas e vai passar. Mas as que se não veem, são eternas. E é por isso que eu permaneço firme, é porque eu estou olhando para aquilo que é invisível. Irmão, é assim que o crente vive. Jonathan Edwards dizia que a gente tem que andar com os pés na terra e a mente no céu. Aí a gente não para. Fé é isso, é olhar para o invisível, é contemplar aquilo que está lá em cima. Aí a gente viverá de forma tranquila aqui embaixo. Veja bem, quando nós pegamos esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que eu gosto, uma Bíblia devocional, eu uso para meus devocionais. A Bíblia de Jerusalém, ela diz o seguinte: a fé é uma posse antecipada daquilo que eu espero. Ei, irmão, achei tão bom, quando eu li lá em casa, eu dei um glória a Deus bem alto, porque ela está dizendo, fé é tomar posse antecipadamente daquilo que eu espero. Eu vou lhe explicar isso, tem 3 textos, só vai dar tempo um agora, mas eu vou lhe mostrar uma personagem da Bíblia que tomou posse pela fé do que ela esperava antes de receber a coisa de forma concreta. Eu estou falando de Ana. Eu vou dizer algo aqui agora e os irmãos precisam entender para não entender mal, precisam entender corretamente para não entender errado. Ana engravidou primeiro pela fé, para depois ela de fato ter ficado grávida do filho dela, Samuel. Por que eu estou dizendo isso? E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Porque Ana, ela tomou posse antecipadamente do menino, antes do menino ser gerado. Isso é fé.
Abra sua Bíblia, que eu vou lhe mostrar na Bíblia, que é ruim eu só falando. 1 Samuel 1, a gente termina aqui nesse texto. Isso é fé. Eu vou lhe mostrar no culto que vem mais 2 personagens. Por isso que eu digo que é pouco tempo, irmão. A gente começa a mexer nas coisas na Bíblia, ó, e vai passando, pronto. Não dá tempo de falar nada. 1 Samuel 1. Olha que coisa interessante. Você conhece a história. Ana está chorando, Ana está pedindo um filho. Penina virada no Satanás, só perturbando o juiz dela. Aí ela vai para o templo, vai orar, tentando achar no templo um amparo, um apoio. Aí o sacerdote veio com os filhos tudo errado. Eli era os filhos tudo vagabundo, não prestava para nada os filhos de Eli. Se prostituía com as mulheres na porta do templo, não honrava o pai em nada. Uma fome infeliz, andava com um tridente na mão, enfiava na panela e comia até as ofertas que era de Deus. Era o Satanás, os filhos de Eli. Era o Satanás. Aí o sacerdote veio com a vida toda errada. Ei, irmão, eu tenho que falar isso aqui. O sacerdote com a vida toda errada, sem dar testemunho, e agora para reclamar os outros, o bicho era bom. Você já parou para pensar que as pessoas que têm vida errada gostam de chamar a atenção dos outros? Uma pessoa que tem uma vida certa, que anda no altar e tudo, quando ela vai repreender alguém, ela tem o maior cuidado. Diz, meu irmão, o senhor fez isso aqui, não é assim? Porque é espiritual. Paulo diz que o espiritual repreende com amor. Ele vai com cuidado. Agora o errado, irmão, ele acha bom. Ele, veste uma capa de santidade e toma-lhe madeira nos outros. É assim. Era Eli. Ele chegou e disse, ei mulher, até quando tu vai continuar nessa cachaçada toda? Aí Ana disse, não senhor, eu não estou bêbada não, eu estou aflita, eu estou orando a Deus, eu não estou bêbada não. Agora se eu fosse Ana, irmão, eu tinha dito, bebe os cachorros do teu filho, sacerdote velho miserável. Aí eu não tinha recebido nada, porque eu não tinha sido humilde, mas Deus tinha que segurar a minha língua, que eu tinha dito, quem é tu para estar me reclamando, infeliz? Mas não, ela foi humilde, ela disse assim, não, tua serva não está embriagada não. Olha o texto, irmão, 1 Samuel 1, versículo 16, olha a humildade dessa mulher, irmão. Aqui é crente, irmão, nós temos que ser que nem Ana. Eu olho esse texto aqui e digo, eita Senhor, tem misericórdia. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, é porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Olha o versículo 18, olha como ela tomou posse, E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste, ela já tomou posse. Eita, isso é crente, irmão. Quando ele disse assim, vai, que o Deus de Israel vai dar aquilo que tu está pedindo, ali ela já mudou logo o semblante. Ela estava triste, ela estava desanimada, porque ela não estava acreditando que aquilo ia acontecer. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, ela já tomou, foi posse pela fé. Ela já se alegrou, foi para casa, chegou lá, deu uma namorada com o marido dela, e um menino foi gerado na barriga dela, porque fé é tomar posse antecipada daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Fique de pé, irmão, vamos terminar. Aleluia. Culto que vem a gente vai falar de outro que tomou posse pela fé, mas hoje a gente vai levar essa de Ana. Eu quero dizer para você, você pode ter chegado aqui triste, desanimado, porque você disse, rapaz, eu não tomei posse ainda, mas tome posse pela fé e vá alegre, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre com as suas promessas. Vamos